boa noite. Nós estamos aqui nesse momento para poder celebrar o documentário As Damas do São João, a experiências de travestis e transexuais. Esse projeto ele é apoiado pela Lei Aldir Blanc, da Secultifor, da Prefeitura Municipal de Fortaleza. E a primeira temática que nós iremos abordar é justamente o racismo. Diante da necessidade de discurso descolonial, de um enfrentamento ao racismo estrutural e principalmente de várias práticas que reforçam essa violência, é inevitável não trazer essa temática para dentro do São João. Por isso eu, Lucivânia Souza, hoje articuladora de política pública para LGBT do Governo do Estado, estou aqui com Vitória e Tiago para celebrar esse momento. Eu quero que, por gentileza, vocês se apresentem. Boa noite, meu nome é Vitória Santos, sou mulher trans, costureira e sou dama da Junina Babassu, daqui de Fortaleza. Oi, eu sou o Thiago Monteiro, gay, negro e coreógrafo da quadrilha Junina Babassu daqui de Fortaleza. Olha, ser um corpo negro, LGBT e principalmente um corpo trans no meio junino ainda é um desafio que precisa ser superado todos os dias. E aí, Vitória, relata pra gente o que são essas superações e como esse racismo atravessa muitas vezes essa vivência na condição de ser uma mulher negra dentro de um meio junino ainda tão hétero, cis, normativo e cristã. É uma batalha que a gente vive todos os dias, né? Tanto que, como eu sou uma mulher trans negra, para mim entrar numa quadrilha eu tive medo. Eu conversei com várias pessoas para poder ver se eu podia entrar, se podia entrar uma mulher trans. E acabei tendo a coragem, né, assumindo a postura de ter a minha coragem de ir e botar a cara a tapa, se fosse aceito ou não. E graças a Deus, acho que Deus sempre é bom na vida da gente. A família que eu entrei, que foi a Junina Babassu, que me aceitou super bem, né? Os coreógrafos, o Júlio, o Thiago, me aceitaram sempre maravilhosamente bem. Tiveram uma conversa com a direção, tiveram uma conversa pessoal comigo, o pessoal da direção, que explicou como era a dificuldade, que não tinha... Não só eles, mas também o público em si não tinha essa cabeça aberta para pessoas trans no mundo do meio junino. Mas hoje, em 2020, eu acho que hoje já conseguimos mais quebrar essa barreira. Hoje já temos mais meninas trans, mais pessoas reconhecidas no meio do mundo junino. Mas não foi fácil. Passei por alguns perrengues, passei por piadas de negras, já cheguei a ser chamada de cabelo de cupim, essas coisas. Mas, assim, a pessoa vão conhecendo a gente e eles vão começando a ver que não é aquilo que eles pensavam. A gente vai ensinando a eles a que a gente é uma pessoa. Eu não sou uma mulher, eu não sou um homem, eu sou uma pessoa. Entendeu? Sim, sim. E pensar na importância de valorizar essas narrativas, essas trajetórias, essas vivências para além da cor e para além dessas identidades de gênero. Ainda que o nosso foco seja as mulheres travestis e transexuais, que, sem sombra de dúvida, é o segmento da população LGBT ainda mais excluído, não somente no meio junino, mas de toda a sociedade, nós não podemos deixar de citar outras identidades, né, e orientações sexuais que também fazem parte desse meio. E é justamente que agora eu consagro o Tiago, passo a palavra para ele, na condição de um homem gay negro. Assim, por mais que o São João, o movimento junino, seja uma cultura popular, a gente meio que acredita que a gente não vai se deparar com algumas situações desagradáveis sobre preconceito, sobre a pessoa idealizar um conceito antes dela saber realmente do que se trata. Isso se chama preconceito, né? Então, como a Vicky relatou de uma situação pessoal dela, quando ela foi chamada de cabelo de cupim, e ela falou, não sou homem, não sou mulher, sou uma pessoa. Então a gente precisa humanizar, né, as pessoas. É até um absurdo a gente ter que colocar essa causa ainda em 2020, né, de ter que conscientizar as pessoas que se trata de um ser humano, independente de cor, né, de gênero. A gente está ali para contribuir com a cultura popular. A gente está ali para somar, agregar, né, uma cultura que foi lançada há muito tempo atrás pelos nossos ancestrais. A gente está dando continuidade. Só que como tudo na vida e tudo no mundo, existe evolução. As coisas evoluem, as coisas se modificam.
Então, quando eu comecei a dançar São João há 15 anos atrás, não é a mesma coisa que é hoje. Né? Então, por que os pensamentos ainda têm que permanecer os mesmos? Né? Por que a menina trans não tem a mesma oportunidade que a menina cis? Por que a menina trans negra não tem a mesma oportunidade que a menina trans branca e a menina cis branca? Entendeu? Por que o lugar do negro dentro do São João é dentro dos personagens negros? Existem os personagens lúdicos, a maioria dos trabalhos juninos, dos grupos juninos, trabalham com temas lúdicos. Então, quando se trata do lúdico, ninguém está definindo ali naquele momento que o personagem é branco ou é negro, né? Então, é como eu sempre costumo falar, a questão de oportunidade, né? Então, se a oportunidade for cedida por igual para todo mundo, tanto para os negros e negras, né, como é para os brancos e brancas, a gente vai conhecer novos destaques, novos artistas, né? Grandiosos artistas que se fazem, se constroem, se encontram e crescem dentro do movimento junino. Sem dúvidas. Fala, É Vitor. como o Thiago falou, da questão de oportunidade. É o que eu tive. Eu tive uma oportunidade de entrar no grupo, de permanecer nele. Mas assim, não é por eu ser... Só porque eu sou negra, eu sou trans, eu tive oportunidade. Eu tenho que ter a educação, a displicência, sabe? Mostrar respeito às pessoas para poder elas me darem um respeito. Porque se eu entrar num grupo só porque eu sou trans e negra e lá eu não me der meu próprio respeito, não exigir um respeito a mim, eu vou apenas estar me autossabotando. Entendeu? Então, eu acho que, apesar de tudo, eu acho legal a gente exigir nosso respeito, mas a gente também tem que dar. A gente, às vezes, tem que mais dar do que receber. Porque a gente, primeiro, tem que moldar a cabeça das pessoas para elas poderem entender como elas podem respeitar a gente ainda. É bacana que a gente compreenda que o racismo ele é estrutural. Ou seja, ele está em todos os espaços da nossa sociedade e ele está a todo momento reforçando lugares. Né, principalmente para as pessoas negras retintas. O que a gente quer dizer com isso? As pessoas que, de fato, têm fenotipos que vão ser considerados ainda mais desumanizados dentro desse processo, né, de classificar que raças seriam superiores ou não. É muito triste nós ainda termos que estarmos falando sobre isso, né, de uma desumanização do ser humano. Mas a gente precisa falar de empatia, a gente precisa falar de respeito, a gente precisa ter discursos descoloniais dentro do espaço junino, onde as narrativas negras sejam valorizadas. E essas narrativas só serão enaltecidas se de fato for dado oportunidades. Se de fato essas pessoas conseguirem ocupar esses espaços. E aí a gente afirma, não é uma questão de simplesmente oportunizar um lugar, mas é valorizar esse espaço e fazer com que ele seja percebido como um espaço que pode ser ocupado por toda e qualquer pessoa negra. Porque senão a gente vai pegar essas identidades e essas pessoas de cor e vai classificar como se todos os cantos que elas ocupassem fossem... Sim, mas aí quem não tá? E aí fica a pergunta, quais são as damas travestis e transexuais negras que não estão no São João cearense? Porque até o espaço para damas cis negras é pouco hoje em dia. Ainda é pouco. Nós conhecemos, sim, algumas personas, né, que construíram a sua imagem, o seu nome dentro do movimento, que são negras, mulheres cis negras, né, muito conhecidas, que fizeram história e tal, mas ainda é pouco. Né? Então, assim, até para as cis está sendo pouco, quanto mais para as trans. E até um absurdo eu ter que colocar essa fala dessa forma. Por que para as cis é difícil e mais ainda para as trans? Tem que ser difícil por igual. Nem é para ser difícil nem para um nem para outro. Verdade. É para ser fácil por igual. Tanto é para ter mais meninas cis negras no movimento, em seu espaço, em seu destaque, como também as trans. Porque, como a Vitória falou no começo, não se trata de homem, mulher, se trata de gênero, se trata de um ser humano, se trata de um artista que está vindo contribuir com a tua arte. Né? A arte, ela está além de gênero, de cor, de raça, de crença, de qualquer coisa. Está acima de tudo. Então a gente está falando de arte popular. Né? Então é uma coisa que tem que ser aberta. Ó, arte popular, arte do povo. Então, tem que agregar tudo que envolve o povo. Se o povo é feito por branco e negro, engloba branco e negro. Entendeu? Tá dizendo, é uma arte, não tinha que ter gênero, né? Somos todos atores, bailarinos, então, pra que gênero?
Se você é um ator, você vai começar do zero o seu papel. Então, se você não é ninguém. Então, para que rotular branco e preto, mulher, trans? Eu acho isso ainda um pouco acontece. Tá quebrando um pouco a barreira? Tá, mas ainda é muito pouco. Já era para ter quebrado mais. Já não era nem para existir, na verdade. Já estamos em 2020, tudo já evoluiu. Assim, E o ser humano ainda não conseguiu evoluir. Relatos, né, que chegaram até a mim de pessoas negras que passaram por essas determinadas situações com os seus grupos, mas o que eu vejo não é uma parte interna, não parte só dos diretores do grupo, dos grupos específicos, entendeu? Dos presidentes do grupo. Porque os donos, os presidentes do grupo tomam determinada atitude porque vem de fora. Vem da entidade, vem da organização do evento, vem da mesa julgadora. Então, como isso vem deles, o dono do grupo se preocupa. Eu vou evitar de ter rapazes e meninas negras e trans negras, porque eu sei que a mesa julgadora não vai ver isso com bons olhos. Porque naquele festival tal, eu não vou ter uma colocação boa. Porque na entidade tal, eu não vou abrir espaço para o meu grupo. E aí, consecutivamente, o gestor daquele grupo contribui para essa atitude absurda que vem de fora. Entendeu? E aí a gente entra até num quadrado meu polêmico, que eu fico me perguntando: qual a preparação das mesas julgadoras de hoje, do evento? Qual é a capacidade que a mesa julgadora tem de avaliar o meu grupo sem entrar no preconceito, numa linha controversa, entendeu? E novamente agradecer ao financiamento fornecido pela Lei Aldir Blanc, da Secultifor, as Damas do São João, as experiências de mulheres travestis e transexuais. O São João, sem sombra de dúvida, é um dos meios em que a estética é mais cobrada, em que o perfil do corpo é mais observado, e como superar essas estruturas estéticas que são cobradas, inclusive nesse meio, que é um meio tão diverso. E aí, para falar de gordofobia, eu trago essa linda para nos contemplar com todas as superações nas suas vivências no São João. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui representando, né, as meninas com essa doença, né? Gordofobia, eu acho que já a palavra já é tão forte, né? Então, assim, é uma honra para mim estar aqui representando as meninas. E, assim, você já, querendo ou não, já resumiu algumas coisas que eu já achei super importante, porque você ser trans já é um grande tabu, já é difícil, né? Você se propor a se transvestir, a dar a cara a tapa, a chegar num público de milhões de pessoas, né? E enfrentar já aquela emoção, você já tem ainda que se dispor a lutar por outras bandeiras. Então, assim, é um pouco difícil a gente entrar no arraiá. Eu agora não tenho mais esse bloqueio, mas no início foi super difícil para mim, pelas experiências que eu tive, né? Por ser trans, por ser transformista. Eu chegava nos arraiais, as pessoas apontavam, né? Tinha dedos, apontavam dedos e diziam: nossa, aquele menino gordinho e tal. Começavam a rir, né? Rotulavam enfim, né? Aqueles apelidos, né? Chacotas e tal. Então isso era muito difícil para mim. E isso eu fui bloqueando na minha mente. Porque se eu fosse absorver, eu acho que hoje em dia eu não estaria aqui. Porque é uma coisa que eu tentei bloquear para me tentar levar de dentro de mim para fora, para poder tentar lutar contra isso, entendeu? Então, assim, as meninas gordinhas, né, que até hoje eu tenho alguns rótulos e até também tenho títulos, como também sou Miss Gay Plus Size, né, do bairro aqui de Fortaleza, que é o Jockey Club. Então, assim, essa representatividade ficou ainda tão extensa que se englobou para o mundo junino também. Então, assim, foram portas que foram se abrindo até chegar ao São João. Porque, como você disse, o estereótipo de beleza é muito cobrado. Não é só a maquiagem, não é só o cabelo, não é só você estar perfeita. Porque, querendo ou não, os parâmetros juninos, ao você entrar no arraiá, pede isso. Também tem a questão do corpo. Então, assim, são lutas constantes. E eu agradeço muito por estar aqui para poder falar um pouco sobre isso.
Sim, sem dúvida. E quando a gente traz essa temática, é justamente para a gente pensar, inclusive, os diversos adoecimentos que esses perfis, né, que são cobrados, sejam de mulheres cis, sejam de mulheres trans, e sobretudo no que tange às mulheres travestis e trans, existe uma ideia no imaginário, né, do fetiche sobre os nossos corpos e corpas, de que a mulher trans ela tem que ser perfeita esteticamente. Né? Ela não pode ter barriga, ela tem que ter seios muito fartos, geralmente a bunda tem que ser muito grande, e a gente está falando de corpo mesmo. E essas corpas, né, que são corpas consideradas dissidentes, ou seja, corpas que fugiram à norma, parece que recai sobre essas corpas a exigência de ser ainda mais perfeita, né, o que é muito delicado. Então, quando a gente traz essa perspectiva de dizer para você, na condição de uma pessoa que é gorda, que não é o fato de você ser gorda, que isso te impede, inclusive, de dançar. Né? E por quê? Porque a gente tem uma ideia de que ser gorda tem limitações. E aí, assim, o que teu corpo te fez descobrir na grande roda? Ai, meu corpo é uma coisa que eu me supero, na verdade, entendeu? Porque realmente, como eu falei, como você citou, as pessoas têm, como as pessoas fofinhas, né? Porque até gordo eu acho uma palavra muito... As pessoas fofinhas não podem fazer tais coisas, entendeu? Então, assim, eu sou uma prova viva que eu consigo fazer o que me é proposto. Sou uma prova viva, sou coreógrafa, né? Sou Miss, sou militante, estou aqui pelas meninas trans, não só pelas meninas trans, pelas mulheres cis também, que são fofinhas, que eu acho que a questão da gordofobia, infelizmente, ela não engloba nem só ao lado trans. Porque eu tenho várias amigas minhas que se descobriram depois que eu comecei a postar fotos, talvez de biquíni, talvez fotos de top, talvez eu me propor a colocar uma calça justa, mesmo não tendo as curvas que o padrão, entre aspas, propõe, entendeu? Assim, então, realmente, a questão das plus size, das fofinhas, está realmente muito ampla no nosso país. Tem Miss, mulheres cis, né, também. Então, assim, a questão da limitação do meu corpo, como eu já te respondi, para mim, na minha cabeça, eu, Laiana Costa, não tenho limitações. Porque o que é me proposto, eu faço e tento fazer ainda melhor do que uma pessoa, entre aspas, com curvas perfeitas, para mostrar que não temos limitações com nada. Então, para mim, isso é super tranquilo. Sim, eu acho que a mensagem principal que a gente deixa a partir dessa tua fala é entender que está na hora de superarmos esses perfis Com dentro certeza. do meio junino, né? Acho que é melhor falar sem perfis. É melhor não ao perfil. Hashtag é falar não de diversidade, isso, pluralidade, né? isso. Várias formas de narrativas, sim. de raças. É aceitar, realmente. E acolher. Sim, o mais importante, né? Tá na hora da gente começar a perceber que enquanto... Né, olha que interessante isso. Enquanto o São João ele não for diverso, ele vai estar enfraquecido. Demais. Quanto mais ele for diverso, quanto mais ele for plural, quanto mais nós tivermos pessoas plus na frente de quadrilhas, pessoas negras protagonizando, pessoas trans, não apenas nos bastidores, mas em todos os espaços que essa quadrilha proponha, mais o São João vai brilhar. E eu acho que o São João é um mundo tão amplo, né? Um mundo tão brilhoso, é um mundo tão maestroso, né? Tão grande, que eu acho que engloba ainda os deficientes, ainda engloba as pessoas pobres, sabe? As pessoas pobres que eu digo não é denegrindo ninguém, é porque tem muita gente que tem um sonho até de dançar quadrilha, ou de realizar qualquer sonho e se sente bloqueado porque vê um estereótipo de uma pessoa bonita, maquiada, não consigo chegar ali. Mas até mesmo a pessoa bonita que está lá mostrando, ela tem os seus antes dali, entendeu? Ela tem as suas células. Então, assim, eu acho que o respeito e a questão de você abranger
todos os espaços, não é só para as gordinhas, não só para as negras, não só para as mulheres cis, trans, eu acho que tem deficientes, eu acho que o São João é isso, é essa mágica, que é como um coração de mãe, é a mágica, qualquer um pode se chegar, qualquer um é bem-vindo, e qualquer um vai ser bem acolhido, entendeu? Pronto, perfeito. E aí já finalizando, mas muito assertivo isso que você coloca sobre a questão das pessoas com deficiência. Porque é uma temática que a gente precisa começar a abordar, Sim. de entender que todo mundo tem que se sentir acolhido por esse São João. Você imagine uma criança, um adolescente, ou mesmo uma pessoa idosa que está ali acompanhando uma quadrilha e de repente percebe que não tem nenhuma pessoa com deficiência, isso. porque parece que o São João ele tem um estereótipo de que só dança quem é perfeito, digamos assim. E até mesmo porque tem grupos juninos, talvez tenha, eu não conheço, não tenho como dar essa certeza. Tem donos de quadrilhas, diretores que talvez tenham esse bloqueio de não ter as pessoas por já não ter uma dentro e não ter o exemplo de como será ter uma pessoa dentro, entendeu? Nós temos exemplos fortíssimos de pessoas auditivas justamente nesse meio junino que representa muito bem. Então, assim, eu acho que tem como dizer um basta, que todo mundo pode ser, todo mundo pode ter e pode usufruir, né? Eu só acho que o São João é isso. Com certeza, está na hora da gente começar a se aceitar, né? E promover e defender essa aceitação da diversidade no São João. Sim. Minha querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Esse projeto é apoiado pela Lei Aldir Blanc, da Secultifor, e é sempre um prazer compartilhar com vocês as narrativas das Damas do São João. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, tá? E contem comigo sempre. Gratidão. Obrigada, gente. Obrigada. O São João tem diversas narrativas, trajetórias, vivências e histórias para serem contadas. E são nos bastidores do São João, onde a grande maioria desses atores, atrizes, protagonistas fazem um grande espetáculo. Pessoas que precisam serem valorizadas, protagonizadas e compreendidas como uma peça fundamental nesse espetáculo que é o São João. E é exatamente por isso que eu estou aqui com essas duas mulheres incríveis que vão nos contar quais são esses espetáculos que nem todos veem, mas que ocorrem meses antes da grande roda brilhar no São João de Fortaleza. Obrigada. De nada, olá, tudo bem? Eu me chamo Júlio César Costa, sou ator transformista e hoje eu trago para vocês a personagem que eu, desde 2000, fiz nascer, que é Adma Shiva, ator transformista. Olá, boa noite. Eu me chamo Lorna Alves, sou auxiliar administrativa, sou mulher trans e sou dama da quadrilha Paixão Nordestina. Eu queria que a gente começasse fazendo um link com a temática, com as duas temáticas anteriores, que é justamente trazer uma informação para o público dessa diferença do que seria a performance e do que seria a identidade. Nós ainda vivemos num país extremamente preconceituoso e que não compreende essas identidades de gênero e muito menos ainda quais são essas diferenças do que é a performance e do que é a identidade. E aí eu já passo a palavra para vocês, para que vocês contemplem o nosso público com essa informação. Eu já estou nesse movimento há muito tempo, assim, eu estou nesse movimento, eu posso até dizer, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Estou nesse movimento desde 1992 e de lá até um certo momento da minha vida junina eu atuei como Júlio César Costa, coreógrafo, bailarino, formado pelo Teatro José de Alencar, e em um determinado momento eu conheci a arte transformista. E por muitas vezes eu relutei dentro do meu grupo da Junina Babassu de trazer esse personagem feminino para dentro do Arraiá. Por N motivos, assim, pela minha... Talvez eu duvidava um pouco de como eu iria atuar, da minha performance, do meu 100% como bailarino e coreógrafo. E relutei, até que um determinado ano, eu precisei trazer essa mulher, esse personagem que já existia desde 2000, que foi a Adma, que foi no ano de 2018, né? A Força que Nunca Seca. E para mim foi genial, assim, foi encantador. Foi aí que eu consegui realmente eu tirei totalmente a barreira que me impedia de atuar como em um personagem feminino, porque eu pensava assim,
Menino, como essas meninas, né, trans e cis, elas sofrem, assim, porque é muita coisa em cima delas. Eu achava que eu não seria capaz. É anágua, é sapatos, são cílios, arranjos. E os movimentos, os coreógrafos criam e elas têm que reproduzir isso de uma forma altamente exímia, limpa. Então eu resisti um pouco. Mas eu, mesmo com medo disso tudo, eu trouxe. Eu trouxe a Ajam para dentro do Arraiá e o feedback foi muito positivo. E foi uma coisa interessante, porque essa transformação era feita dentro do movimento, dentro da apresentação. Eu começava de menino, e aí eu ia para... Começava de menino, depois eu ia para menina, e teve um dos festivais em 2018 que eu voltei a ser um personagem feminino. Então é isso, a minha atuação como ator transformista, ela teve uma resistência, mas eu consegui escutar os diretores, as pessoas que viam de fora o projeto, eu vi que se encaixava, eu precisava ver se tinha realmente um sentido eu estar ali dentro de mulher, e vi que sim, foi super positivo. E aí a gente já vai evidenciando, antes de ouvir a nossa outra convidada, que no caso do Júlio é uma performance, né? Um ator performista. Júlio não reivindica essa identidade feminina. Júlio protagoniza essa personagem, mas na sua vida, no seu cotidiano, Júlio é um homem gay. Sim, um homem gay. Já aqui a gente tem uma outra realidade, que é justamente uma mulher trans que reivindica esse reconhecimento. Mas aí eu quero que ela tenha fala e nos conte. A minha primeira experiência, né, como mulher trans dentro do mundo junino foi em 2010, em um outro grupo, né, na Filhos do Sertão. E assim, pra gente foi muito difícil, porque foi assim o nosso primeiro ano, né, tanto eu como outras meninas também que tiveram essa experiência, né, a gente sofreu bastante, né, na questão do preconceito e até questão de pares para a gente encontrar para dançar, teve toda essa dificuldade e tudo, mas assim, com o tempo de lá até aqui, muita coisa evoluiu, mas assim não está 100%. Né, eu posso se dizer que evoluiu, eu acho que 70% ou 60%, né? Porque assim, hoje a gente sofre muito com isso também, em questão da gente ter dificuldade, eu falo da gente, porque somos todas mulheres trans, né? Da gente ter dificuldade financeira, né? Isso, e assim, a gente ter também dificuldade de encontrar um par que nos ajude, assim como mulheres cis também são ajudadas, né? No mundo junino. E assim, essa dificuldade eu tenho essa experiência dentro da minha junina, né? Até mesmo eu também tenho essa dificuldade, né? Porque a gente também não é rica, né? Todo mundo tem essa dificuldade, questão financeira e tudo. E assim, eu tenho a sorte de dançar com meu companheiro e ele me ajudar. Mas assim, eu vejo outras meninas que têm essa dificuldade, né? De encontrar um par que chegue e diga, olha, eu lhe ajudo na sua maquiagem, eu lhe ajudo no seu tecido, né? Aí eu acho que hoje em dia, os meninos, né, que dançam de meninos realmente, eles veem muito assim, não, é uma trans, ela tem condições, então eu vou dançar com ela porque ela se banca sozinha. Não, isso não existe. A mesma dificuldade que uma mulher cis tem, a mulher trans também tem, né? Então, assim, eu vejo que hoje em dia não está 100% ainda, né? Ainda existe esse pensamento de que a mulher trans, por ela ser uma trans, ela vai ser acima. Não, a gente está no mesmo patamar do que as mulheres cis, do que todo mundo. É necessário que a gente comece a superar essa transfobia, nessa LGBTfobia, que ainda existe dentro desse meio junino e que é reforçada nesses vários processos, né? Inclusive de acreditar que essa menina, ela tem, digamos assim, a obrigação de financiar, porque não é uma mulher cis. Não tem outra palavra para isso senão transfobia. Né? Então, quanto mais a gente fortalecer esse São João e entender o quanto que essas violências, elas atrasam o processo, elas atrasam o brilho dessas quadrilhas, mais todas as quadrilhas do nosso estado, de Fortaleza, estarão ganhando. E aí eu queria que vocês pontuassem uma coisa que é muito bonita
e que é necessário que todos tenham conhecimento disso, que são as histórias que estão nos bastidores, né? Eu tive o privilégio de ouvi-las ainda na nossa conversa anterior à gravação, de algumas pessoas que vendiam bala dentro dos ensaios para conseguir pagar vestido, de pessoas que com muita força financiavam, principalmente no caso das mulheres travestis e trans. Quantas histórias lindas que quem vai assistir essas quadrilhas não tem ideia do que essas pessoas fazem para brilhar nessa noite. E assim, uma luta que ela começa meses antes. E aí eu queria que vocês trouxessem, memorizassem que histórias marcaram vocês, de principalmente pessoas LGBT, se não pessoas trans em específico, que deram muito sangue no olho para estar na noite junina. A gente vê isso dentro dos grupos, né? A gente vê esse tipo de atitude. E elas realmente vão para a luta, pelo menos no meu grupo, né? Eu acredito que na maioria dos grupos eles permitem que as pessoas, que os integrantes, eles consigam de alguma forma vender alguma coisa para que esse autossustento seja um pouco mais fácil, né? Na facilidade para comprar algumas coisas e tal. Então é aberto, eles vendem doces, vendem balas, vendem din-dins, pipocas, lanches, né? Tem sempre a hora do lanche e quando esse lanche é vendido por um brincante, agrega essa questão do brincante se autossuprir nisso. E aí, quando eu falo disso, eu falo também da valorização de outros tantos profissionais que existem ali dentro, tá entendendo? Isso enquanto diretoria, como contratante de um serviço. Eu sou Júlio César Costa, sou coreógrafo e sou marcador de uma junina, e eu tenho, sim, uma conversação financeira com a minha diretoria. Até mesmo porque eu venho de uma formação acadêmica, então tudo isso me rendeu vários custos, tá entendendo? Então acho que isso tem que ser valorizado, isso tem que ser levantado a bandeira, não só para o coreógrafo, mas para o diretor de também, teatro, né? Para quem faz o casamento, os maquiadores, as costureiras, e dizer que essa grande empresa ela é fomentada, ela é erguida, ela é movimentada pela comunidade gay. Né? Nós somos realmente, atualmente, uma grande força do movimento junino de uma grande empresa que se chama Quadrilha. Eu tenho um exemplo na minha quadrilha, que o nome da menina, ela é uma mulher trans também, é Hendrika. Ela é bem humilde, certo? Daí ela ia pro ensaio de bicicleta, ela morava em um outro bairro muito distante do nosso ensaio, e ela ia e voltava de bicicleta. Né? E ela trabalhava como diarista, né? Para manter os custos, né? Dela dentro da quadrilha e tudo. E assim, quando a gente conversou, que ela me contou a história dela, não só a mim, mas que a todos que ouviram a história dela, a gente ficou assim muito emocionada e muito sentida, né? Por ver aquele esforço dela, aquela força de vontade que ela tem. Ela chegou para mim uma vez e disse: meu sonho era estar aqui. Né? E assim, quando eu vi que ela estava ali, que ela estava dançando, ela se esforçava, a gente via o cansaço dela quando ela chegava de bicicleta, entendeu? Para ensaiar. E eu achava aquilo assim meu Deus do céu, tantas com muitos, né? E outras com tão poucos e fazendo assim das tripas coração para estar aqui dentro, né? E assim, eu acho que a gente tem que pegar, né, esses exemplos e se inspirar para que a gente possa ter força de vontade, né, fazer com que as coisas andem realmente corretamente. Como a Adma falou, a questão da valorização dos profissionais, né, do meio LGBT, né, que os maquiadores também, os coreógrafos, ela como uma grande coreógrafa, né? Isso, as costureiras, aderecistas, todos esses profissionais que fazem acontecer o São João. Porque se tiver aquela quadrilha que não tiver aquela mulher trans, aquele meninozinho, aquele gay que faça acontecer, não existe quadrilha. Porque assim, a quadrilha ela se tornou uma grande empresa, né? Então, assim, para que ela possa gerir tudo, é muito complicado. Por isso que toda quadrilha tem seu setor financeiro, seu setor da criação, e assim vai se segmentando. A quadrilha precisa pagar os músicos, né? Ela precisa pagar os cenógrafos. Então, assim, quando a gente fala da quadrilha poder pagar, o grande fomentador disso tudo é o brincante.
Então, não é mais do que justo que a gente valorize, né, além desses profissionais, a gente valorize os brincantes, porque é eles que fazem a roda girar também. Eles entram financeiramente com isso, eles se bancam e eles têm as taxas, né, cobradas mensalmente. Então, aquele dinheiro das taxas, a quadrilha vai usar de alguma forma para gerir o movimento, para gerir o espetáculo. E é muito importante falar isso, que a valorização precisa ter da diretoria para com os profissionais contratantes e a valorização da diretoria para com os brincantes. Valorizar por igual, né, todos os profissionais, tanto dos músicos, aos maquiadores, aos coreógrafos, todo mundo por igual. Exatamente. Olha quanta coisa a gente aprende, né? A gente não tem noção da quantidade de profissionais que estão envolvidos nesse processo. A gente pode finalizar agradecendo. Queria agradecer pelo convite. Foi muito bom abrir esse espaço para que a gente pudesse passar esse tipo de informação para que as pessoas, né, que não são do movimento, elas se inteirem disso, de como é a realidade dos grupos, de como é difícil para essas meninas, mas a cada dia elas conseguem, porque elas são meninas que empoderam a arte, né? E a arte, dentro do movimento junino, é um palco democrático. Ele precisa ser um palco democrático para que a gente receba. A gente não pode segmentar e nem barrar esse tipo de presença, porque é uma presença de uma pessoa querida. Parabéns às mulheres trans que honram grandemente e satisfaz os nossos olhos como plateia e como profissionais que as ajudam e que as ensinam também. Muitíssimo obrigada, Adma. Obrigada também pelo convite, né? Eu quero aqui agradecer a Adma também por esse grande profissional, esse coreógrafo, né, que faz lindas coreografias também. E ele como profissional e aos demais também que sejam valorizados, né? Isso, o trabalho de vocês também é um trabalho muito árduo, assim, de pensar noite e dia e noite, né? Numa coreografia, ter que montar todo aquele espetáculo que sai coisas grandiosas, né? Obrigada, Adma, também pelo profissional você, que Lorna, você é, tá? E lhe aplaudir também, porque na hora do Pega Pá Capá, quem tá lá no meio do arraiá são as meninas. Agradecer a vocês, né, as damas e os cavalheiros que estão lá no meio do arraiá, né, na hora, dançando e fazendo, são intérpretes do que a gente criou. Agradecer a você, Lucivânia Souza, por intermediar essa conversa tão linda e tão eficaz. Nada. Muito obrigada, Lucivânia, pelo convite, tá? Eu quero agradecer também ao meu grupo pela oportunidade, não só a mim, mas às outras meninas trans que também fazem parte do grupo, né? E aos grupos também que estão abrindo portas, né, hoje em dia, né, para nós mulheres trans. Muitíssimo obrigada.